Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. E olha só que interessante, essa adaptação que eu fiz é exatamente o nosso plano de marketing. Você no marketing multinível ou em qualquer atividade que você queira fazer com grande resultado, você vai precisar concentrar uma grande energia num período de espaço menor para criar um impulso, para criar velocidade, e a partir do momento em que você consegue sair daquela estagnação, você consegue, enfim, vencer as primeiras barreiras, a dificuldade fica muito menor. Um exemplo mais fácil, mais real, mais próximo do nosso dia a dia é o lançamento de um avião mesmo. Quando um avião vai decolar, e quem já viajou já sabe disso, o momento em que ele aquece as turbinas, ele está parado na pista de decolagem, e ele coloca a turbina no máximo. E você vê aquela força enorme e o avião começa a andar devagarzinho, e você começa, puxa, será que esse avião vai conseguir subir? E aí ele vai pegando velocidade, daqui a pouco ele decola, e quando o avião passa pelas nuvens, simplesmente a força que ele precisa para voar é muito menor, o motor é diminuído, e você tem um voo de cruzeiro tranquilo até o seu destino. Basicamente esse é o conceito. No marketing multinível é a mesma coisa. Então vocês podem perceber, não precisa acreditar em mim, vocês podem conversar com seus líderes ou com os líderes da sua empresa, os tops, os diamantes, os presidentes. Conversa com eles para saber o que eles fizeram para ter resultado. Vocês vão ver que todos eles, sem exceção, concentraram energia num período de 2, 3, 6 meses de trabalho concentrado, e isso levou eles para um patamar. A partir daí eles continuaram com o ritmo acelerado? Sim, mas muito menor do que um lançamento, muito menor. E às vezes tem muitos líderes que até param de trabalhar por um período e mesmo assim a rede continua crescendo, porque eles criaram esse impulso. A rede deles cresceu e a partir de um determinado momento ganhou autonomia. É a mesma coisa com a autonomia de voo. Então vamos lá, gente, recapitulando. Tudo começa com uma decisão de fazer esse negócio acontecer. A partir daí, você vai criar um movimento de ação massiva, onde você vai concentrar toda a sua energia num período de espaço-tempo curto para criar alguma história de impacto. Isso, o que você está buscando nesse período curto? Lucro imediato, você precisa colocar dinheiro no bolso, porque as pessoas que querem entrar no marketing multinível, eles estão preocupados com o quê? Com resultado. Por mais que você venda um projeto de longo prazo para a pessoa ficar rica, o que ela quer ver o resultado na prática. Então, o lucro imediato ele é fundamental. E se tornar exemplo, porque a partir do momento em que você faz o que você está promovendo, as pessoas começam a te respeitar mais e você começa a ter muito mais ascendência sobre o seu grupo. Porque às vezes você vê muitos líderes, né, o que se dizem líderes, e eles ficam reclamando, puxa, o meu grupo não vai nos eventos, o meu grupo não participa, o meu grupo não se compromete, o meu grupo não se movimenta. Por que será que o grupo não escuta o que você está dizendo, o que esse líder está dizendo? Porque ele não reconhece a ascendência. Ele não reconhece que essa pessoa tem direito de influenciá-la. E isso só vai acontecer no momento em que houver admiração. A palavra-chave é admiração. Você, como um líder, não pode exigir que o seu grupo te siga. Porque nesse negócio não existem chefes, existem líderes e liderados. Mas isso é simplesmente uma conquista. É um espaço que você ocupa por mérito. E as pessoas vão te seguir no momento em que elas perceberem em você uma coisa atraente, vão perceber em você um valor, algo especial, algo que eles admiram e que eles querem aprender. Se eles perceberem isso em você, eles vão te duplicar, eles vão seguir o seu exemplo. Caso contrário, eles vão seguir o exemplo de outro líder, que pode ser da mesma empresa, ou pode ser de outra empresa, pode ser um parente que está falando alguma bobagem para ele. Você perde o controle da sua equipe no momento em que você perde a sua ascendência, no momento em que você perde a sua liderança. E a liderança é a única variável nesse negócio. Se você tem liderança, você tem tudo. O negócio, de um modo geral, é lógico que existem empresas melhores, piores, existem empresas num bom momento, num momento não tão bom. Isso varia e, na verdade, até a melhor empresa do mundo vai passar por altos e baixos. A gente sabe disso. Da mesma maneira, você vai ter imperfeições. O produto, talvez alguma pessoa não goste, talvez a sua linha ascendente tenha uma ou outra pessoa que você não se identifica muito, talvez o seu plano de marketing tenha
várias qualidades, mas ele não tem aquela qualidade que a outra empresa está promovendo, mas nada disso importa em última instância. Se você tem uma empresa boa, se você tem uma linha ascendente boa, se você tem um sistema bom, se você tem um plano de marketing bom, é suficiente para você ganhar muito dinheiro e ter sucesso. Você não precisa ficar olhando para o lado, até porque o ideal não existe, o perfeito nunca vai existir. O que importa é você ter uma fórmula que para você funcione e que você saiba ensinar para outras pessoas como fazer. O centro desse sistema é você. Vocês podem perceber aí, ó, você está lá no centro, é muito maior a engrenagem. Todas as outras engrenagens, elas estão em volta e elas vão funcionar. Depende de você. Se você fizer o movimento necessário, a roda vai girar. E aí as coisas começam a acontecer. O líder, ele chama a atenção, porque no momento em que você começa a criar um movimento acelerado, o que acontece? As pessoas começam a perceber que você está crescendo acima da média. As pessoas começam a perceber seus resultados. E isso vale para os seus convidados, vale para os seus amigos, para os seus parentes. E as pessoas que estão ali em volta e que de repente diziam que isso não ia funcionar, daqui a pouco estão vendo você sorrindo de orelha a orelha. Estão vendo você viajar para um reconhecimento. Estão vendo você muito mais tranquilo com as suas finanças, você está tendo um estilo de vida melhor e essas pessoas começam a se perguntar, puxa, será que ele estava certo? Será que ele realmente encontrou um caminho? E aí essas pessoas vão começar a fazer o quê? Elas vão começar a vir atrás de você e te pedir informação. E aí, olha só que interessante, o líder ele também chama a atenção dos seus ascendentes. Porque quando você pensa no ponto de vista do seu diamante, do seu presidente, ele tem uma rede enorme, ele tem muitas pessoas entrando todos os dias na organização. Será que ele ajuda todo mundo do mesmo jeito? Será que ele é capaz de dar assistência, de fazer um acompanhamento personalizado para toda a equipe dele? Com certeza não. Né? Nós estamos falando de grupos com centenas, milhares de pessoas. E é óbvio que o teu líder, ele vai pensar de maneira empresarial. Ele vai olhar para aquele número todo de pessoas que ele tem na organização e ele vai verificar quais são os índices que ele quer analisar para detectar quem são os líderes. E aí ele vai ver, puxa, aquele ali está crescendo mais rápido que todo mundo. Aquele outro ali é super comprometido, está em todos os eventos. Aquele outro ali está tendo resultado, mudou de PIN. Ele vê no mapa da rede dele e algumas pessoas começam a chamar a atenção. E é exatamente o que está sendo mostrado aí na tela. Você tem algumas engrenagens que chamam a atenção. Pode ter certeza que o seu líder vai apoiar todo mundo da mesma forma no evento. Ele vai chegar lá no palco, ele vai falar para todo mundo, olha, a estratégia é essa, nós vamos ter todos muito sucesso, é incrível o que está acontecendo, vai contar a história pessoal dele, vai ser tudo maravilhoso, você vai sair dali motivado. Só que depois que ele sair dali, ele vai pegar o telefone e ele vai ligar para meia dúzia de pessoas chaves do grupo dele que estão brilhando, que ele sabe que são as pessoas que estão fazendo acontecer. E essas pessoas ele vai chegar e vai perguntar, puxa, o que eu posso fazer para te ajudar a desenvolver o teu mercado? Porque ele identificou nessas pessoas um potencial de liderança. São os futuros diamantes, são os futuros presidentes. Então, para que você apareça no gráfico do seu líder e você se destaque e você faça por merecer um acompanhamento mais próximo com ele, você precisa fazer a diferença, você precisa ser um ponto fora da curva. Não adianta você andar na média, porque o líder ele tem que se tornar atraente. E isso vale desde o primeiro momento que você entra no negócio. E se você hoje já está envolvido no negócio há 2 anos, 3 anos e está andando de lado, e o teu líder não quer saber de você, experimenta fazer uma história de impacto em 7 dias, experimenta nos próximos 15, 30 dias construir um resultado. E vamos ver se o seu líder não vai mudar um pouquinho a forma dele enxergar o seu negócio. Será que ele vai mudar? Será que ele vai ficar, de uma hora para outra, ele vai ficar mais animado com você? De uma hora para outra, ele vai querer te ajudar mais? Por que será? Ah, é interesse? Lógico que é interesse. Porque se você for um líder no marketing multinível, você vai pensar do mesmo jeito. Porque você no momento que você tiver milhares de pessoas na sua organização, como é que você vai escolher aquelas pessoas que merecem o seu tempo, a sua atenção? Você vai olhar os números. Você vai ver quem tá fazendo por merecer, quem está atraindo resultado. É exatamente o que a gente aprende na lei de Pareto e tudo. 20% das pessoas vão fazer toda a diferença, vão fazer 80% dos resultados. É sobre isso que nós estamos falando. Você, para construir um multinível explosivo, precisa sair do 80% e virar 20%. Você tem que ser a exceção, você tem que ser aquela pessoa que faz a roda girar. E não aquelas outras todas que ficam em volta, periféricas, esperando que alguém faça por elas. Se você fica esperando alguém fazer por você... Multinível explosivo. A melhor parte da sua vida começa agora.